Amados irmãos e amigos, aqui estamos nós para mais um estudo bíblico na TV Caminho Livre. Bom, no vídeo anterior eu falei sobre aquela afirmação gravíssima da Igreja Adventista que diz que o bode emissário, o bode Azazel, lá do dia da expiação, que permanecia vivo, que levava os pecados do povo de Israel para o deserto, aquele bode que não era morto ali em sacrifício, ele era uma representação tipológica de Satanás. Muito bem, nós mostramos para vocês, evidentemente de uma forma muito objetiva, muito sucinta, porque eu já tratei deste assunto aqui na TV Caminho Livre, quando eu falei sobre o dia da expiação. Eu tenho um vídeo aqui, inclusive muito longo, como boa parte dos meus vídeos são, onde eu trato dessa questão de modo bem detalhado mesmo, né? Quando eu falo do dia da expiação, então eu vou tratar dessa questão. Mas nesse último vídeo, então, eu fiz uma espécie de resumo e sintetizei as questões envolvendo esta afirmação da teologia adventista, dando conta de que o bode que permanecia vivo, o bode emissário, o bode Azazel, era um tipo de Satanás, ou seja, uma blasfêmia total. A outra afirmação tão grave quanto esta, com relação à mesma cerimônia, 10º dia do 7º mês, celebrava-se o dia da expiação, né? Era um dia de juízo para o povo de Israel. Era um dia onde o povo de Israel era perdoado, era confirmado pela graça de Deus através do sangue dos bodes que eram mortos ali, uma referência ao sangue precioso do nosso Cristo, do nosso Senhor Jesus, que morre na cruz para nos resgatar da maldição do pecado. Muito bem, a outra afirmação é a seguinte: quando o pecador, ao longo do ano, ele cometia pecado, se arrependia, pegava o animalzinho lá do seu rebanho, um animal perfeito, puro, né, sem defeito, ia lá para a porta do santuário e confessava sobre a cabeça do animal todos os seus pecados. Ok. Ele matava o animalzinho, entregava para o sacerdote pegava o sangue daquele animalzinho e ia aspergir ali no santuário. Então veja, olha só, nesse processo, há duas transferências claras e evidentes aqui, duas transferências, segundo a teologia adventista, tá? Estamos analisando a coisa aqui do modo adventista, analisando sob a ótica adventista. Então havia duas transferências. Primeiro, a transferência do pecador para o animal, que era um tipo de Cristo. O animalzinho que era morto pelo próprio pecador. Ele transfere seus pecados para a cabeça do animal. Então essa é a primeira transferência. E aí a teologia adventista diz que havia uma outra transferência, quando o sacerdote pegava o sangue deste animal e aspergia lá dentro do santuário. Com isso, a teologia adventista entende que havia uma transferência agora de pecados que estavam sobre a cabeça do animal, que eram os meus pecados, e agora esses pecados eram como que, ao ser aspergido ali, o sangue, eles eram como que depositados ali no santuário. Então, ao longo de todo o ano, o povo de Israel, todos aqueles que se arrependiam pelos seus pecados, vinham fazer a mesma coisa, confessavam os pecados sobre a cabeça do animalzinho, matava o animalzinho, o sacerdote pegava o sangue, aspergia lá no santuário. Então havia aí, só nesse processo, duas transferências, né? Do pecador para o animal, do animal para o santuário. Do pecador para o animal, do animal para o santuário. Do pecador para o animal, do animal para o santuário. Duas transferências. Então, aí, olha a mentalidade adventista, olha só como é que ela analisa isso. É óbvio que então os pecados vão sendo acumulados durante todo o ano, né? O santuário, na visão adventista, era como que uma caixa econômica federal dos pecados do povo de Israel, né? Então chegava um dia em que a caixa estava lotada, estava cheia, era preciso desfazer desses pecados, né? O dia da expiação era para resolver essa questão dos depósitos dos pecados do povo de Israel que estavam acumulados ali no santuário de Deus. Era deste modo, lógico que eu estou fantasiando a coisa, era deste modo que a igreja adventista entendia a questão da aspersão do sangue. Era deste modo. Quer dizer que para a teologia adventista, o sangue sendo aspergido no santuário simbolizava uma transferência de pecados para o mesmo santuário. E aí a igreja adventista cita um único texto bíblico. Um único texto bíblico para fundamentar esta afirmação de que o sangue, ao ser aspergido para dentro do santuário, simbolizava uma transferência de pecados, em última instância, do pecador para o próprio santuário. Era isso que afirmava a igreja adventista. E qual é o texto do qual ela se utiliza para poder fazer esse tipo de afirmação? Olha,
Sangue aspergido era uma transferência de pecados. O texto está aqui em Jeremias 17, verso 1. É só esse texto. Somente esse texto que a igreja adventista utiliza para poder fazer esse tipo de afirmação. Vamos ler Jeremias 17, 1. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e, olha onde? Nas pontas dos seus altares. Aparentemente, parece que o texto aqui está chancelando a ideia adventista. Não parece? O pecado de Judá está escrito, eu vou resumir, na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Na ponta dos seus altares. Porque o sangue, ele era aspergido também na ponta dos altares, tanto de sacrifícios quanto do altar de incenso. Então parece, aparentemente, superficialmente falando, que a igreja adventista tem razão. Não parece? Só parece. Só parece. Por quê? Se você ler o contexto posterior aqui de Jeremias 17, versículo 1, você vai ver que o texto não está fazendo nenhum tipo de afirmação nesse sentido. Ou seja, dando suporte para a ideia de que o sacerdote, ou sumo sacerdote, ao aspergir o sangue para dentro do santuário, ele estaria como que transferindo os pecados do povo para o santuário. Olha só o que diz o resto do texto de Jeremias 17. Presta atenção, gente. Olha aqui. Estou lendo a palavra de Deus. Olha só. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os teus territórios. Olha só, gente. Este texto, em outras palavras, está fazendo uma referência à idolatria do povo de Israel. O povo de Israel se tornou um povo idólatra, que passou a sacrificar em nome de deuses pagãos, que na verdade não existiam, né? Ídolos. E aí eles levantavam altares, levantavam postes, eram verdadeiras colunas, verdadeiros obeliscos. Sacrificavam ali diante destes postes ídolos, destes totens idolátricos, né? Sacrificavam, matavam um animalzinho ali e iriam fazer o quê? Aspergir o sangue nestes mesmos postes ídolos. Isso aqui não tem nada a ver com o dia da expiação do povo de Israel, meu Deus do céu. Isso aqui tem a ver com a idolatria do povo. Não dá para você pegar um texto lá de Jeremias que se refere a uma atitude, a uma prática idólatra do povo de Israel e transferir isto para a cerimônia do dia da expiação, como se isto fizesse parte de uma ideia, de um entendimento implícito ou até mesmo explícito ali, no dia da expiação. Não há isso. Percebam que aqui em Levítico 16, versos 15 e 16, eu leio e diz assim: depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. O sangue sendo aspergido ali dentro do santuário, se fosse em que móvel do santuário fosse, ele fazia expiação. Não existia implícita nesta ação de aspergir o sangue a ideia ou o sentido ou o entendimento ou a mensagem de que ao ser aspergido o sangue estava fazendo o quê? Uma transferência de pecados do povo para o santuário. Não é esta a ideia nem explícita nem implícita tida aqui em Levítico 16, mostrada, descrita aqui em Levítico 16. O sangue faz expiação. O sangue faz propiciação. Ele não faz transferência.
Pelo contrário, ele remove, ele serve para remover a culpa do pecado do povo para aquele que está morrendo em lugar do povo, aquele que já deu a sua vida em lugar do povo. Vejam o que diz o verso 19, do mesmo capítulo de Levítico 16. Percebam que agora nós estamos em Levítico 16, o dia da expiação, que a teologia adventista afirma ser o seguinte: olha, o dia da expiação era um tipo, né, uma espécie de simbologia do grande dia da expiação que ora se realiza lá no lugar santíssimo do santuário celestial, quando Jesus realiza o juízo investigativo, aceitando nomes e rejeitando nomes, aceitando nomes e rejeitando nomes. Então leia o verso 19 aqui de Levítico 16, olha: do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar e o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Amados, o que o texto bíblico está deixando bem claro aqui, para ninguém errar? Está deixando claro que o sangue aspergido purifica e santifica o altar. E os filhos de Israel que foram mortos, aliás, que foram representados pela morte deste bode que morreu. O sangue, olha o que o texto está falando: do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar e o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. O sangue tem o propósito santo, divino, maravilhoso, evangélico, gracioso de purificar tanto o santuário quanto o povo que era beneficiado com aquelas cerimônias que eram realizadas ali naquele dia. O sangue, portanto, tem o sentido de purificar. Sangue purifica. Sangue não significa transferência de pecados, o sangue sendo aspergido ali no santuário. Olha, vamos ler alguns textos para deixar isso mais claro ainda. Mateus 26, 28. Abra aí Mateus, capítulo 26, verso 28. Diz assim, palavras do próprio Cristo: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para o quê? Remissão de pecados. Remissão. O sangue faz remissão. Ele expia, ele purifica e santifica o povo que está sendo beneficiado com essa morte intercessória. No lugar de. É Cristo que morre no lugar de quem? Do seu povo. Ao derramar o seu sangue, ele purifica este mesmo povo por quem ele está morrendo. É isso. Mas será possível? Que é difícil compreender isso? Romanos capítulo 5, verso 9. Romanos capítulo 5, abra aí, capítulo 5, verso 9. E o texto diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo quê? Pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O sangue nos justifica diante de Deus. Sangue de quem? O meu? O seu? Não, o de Cristo. O sangue nos justifica. É isto. O sangue de Deus derramado, o sangue de Cristo, que é Deus, derramado na cruz, nos justifica. Ele faz remissão de pecados. Efésios 1, 7. Abra agora em Efésios. Vamos abrir Efésios, capítulo 1, verso 7. Capítulo 1, verso 7 diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Olha só, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Pelo sangue, nós temos a remissão dos pecados. Somos remidos. Ou seja, o preço dos nossos pecados é pago. É pago por quem? Por quem derrama o sangue. Quem foi que derramou o sangue? Quem foi que derramou o sangue? Cristo derramou o sangue. Então vejam, o sangue tem este sentido, gente. Olha, 1 João capítulo 1, verso 7. Vamos lá, 1 João. Primeira epístola de João. Capítulo 1, verso 7. O texto diz assim: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa
do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Aliás, eu estou lendo Pedro. Vamos ler João. Muita gente se assustou aí agora, né? Mas vamos ler João. Até eu estranhei aqui, falei, mas esse não é o texto. Então vamos ler, 1 João 1,7. Agora sim, o texto está aqui em mãos. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica. O sangue não tinha a intenção ou a missão ou a ideia, não carregava em si a ideia de transferência de pecados. Quando o sacerdote pegava o sangue e oficiava lá no santuário com esse sangue, aspergia o sangue no santuário, ou o sumo sacerdote no dia da expiação fazia a mesma coisa lá no Santíssimo e no altar de incenso, ele não tinha a ideia de transferir pecados. Era justamente o contrário, era de purificar, remir, fazer redenção em prol do povo que estava sendo beneficiado com aquele sacrifício, que era tipo do sacrifício de Cristo. Vamos abrir em Hebreus, abre em Hebreus capítulo 9, vamos ler primeiro o verso 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O sangue purifica. Olha o verso 22 deste mesmo capítulo. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há o quê? Remissão. Não há remissão. Quase todas as coisas se purificam com sangue. Qual outro verso que a gente lê agora? Verso 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Vejam, os sacrifícios purificavam o santuário. Aí alguém pode perguntar o seguinte, mas me explique então uma coisa. É uma dúvida que pode pairar na cabeça de muita gente. Estou falando isso porque antes eu tinha este entendimento. Bom, então quer dizer que lá durante o ano todo, quando o pecador confessava os seus pecados sobre a cabeça do animal, ok. Então havia a primeira transferência ali, que é a transferência normal, do pecador para o animalzinho, que é um tipo de Cristo, certo? Beleza, até aí tudo certo. E aí, quando o sacerdote pegava o sangue deste animal que era morto, que já havia recebido de forma simbólica os pecados do pecador, o sacerdote pegava o sangue desse animal e aspergia ali adentro do santuário, quer dizer que então que isso não significava uma transferência de pecados? Não. Isso significava o que então? Significava justamente o seguinte, a purificação dos pecados. A purificação daqueles mesmos pecados. E não a transferência dos mesmos pecados. Veja, como é então que o santuário era conspurcado? Eu vou dar apenas um exemplo, porque esse vídeo é curto e sintético, porque eu já falei sobre isso também, aqui. Olha, abre em Levítico, capítulo 20, versos de 1 a 3. Disse mais o Senhor a Moisés, também dirás aos filhos de Israel, qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque, será morto, o povo da terra o apedrejará. Voltar-me-ei contra esse homem e o eliminarei do meio do seu povo, portanto deu de seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Como é que o santuário era profanado então? Era através da transferência, ou seja, da aspersão do sangue do animalzinho para dentro? Da sua ambiência sagrada? Não. O santuário era profanado ou contaminado com as ações, através das ações pecaminosas do povo de Israel. O santuário só era profanado através das ações do povo de Israel. Quando alguém do povo de Israel transgredia um mandamento, uma ordenança de Deus,
dentre as muitas que Deus deu para o seu povo, é que havia o quê? A profanação. Ou seja, era a ação do pecado, era o agir de modo pecaminoso que profanava, que contaminava o santuário. E aqui um parêntese. Profanar e contaminar para a língua hebraica tem o mesmo sentido. Tem o mesmo sentido, embora alguém aí diga que não. Profanar e contaminar para a língua hebraica tem o mesmo sentido. Tá? Então veja, como é que profanava o santuário? Como é que alguém profanava o santuário? É praticando pecado. É praticando a ação pecaminosa. É assim que o santuário era profanado. Através da ação do pecado, através do próprio pecado. E não através de uma suposta transferência, através da aspersão do sangue do animal para dentro. Aquilo era justamente para purificar o pecador que havia confessado seus pecados sobre a cabeça do animal e agora estava recebendo o que através dessa cerimônia do animalzinho sendo morto, todo dia? O perdão dos seus pecados. Aí alguém poderia, mas então por que o dia da expiação era realizado? Amados irmãos e amigos, o dia da expiação era realizado somente como um símbolo para o qual apontavam os sacrifícios diários. Os sacrifícios diários eram nada mais, nada menos do que um dia da expiação que apontava para o dia da expiação final. Era uma expiação diária que apontava para o dia da expiação final. Certo? Era como o escritor de Hebreus, quando nós estivermos analisando Hebreus, eu creio que no próximo vídeo a gente já poderá entrar em Hebreus, nós vamos ver isso. Fazia-se com aquelas cerimônias, o que diz o escritor de Hebreus, uma recordação de pecados, porque sangue de bodes, de touros, de carneiros não pode, né? Do ponto de vista material da realidade, purificar ninguém de pecado nenhum, certo? Então, através daquelas cerimônias que eram tipológicas, simbólicas, né, havia então um perdão simbólico, tipológico ali para o povo, à disposição do povo. Né? Havia isto. Então aquelas cerimônias diárias eram expiações diárias que apontavam para a única expiação no final, que era o dia da expiação, que era a cruz de Cristo. O dia da expiação era, segundo Ellen White, e eu tenho que ler este texto aqui agora, eu prometi para vocês, e eu vou ler. Eu vou ler para vocês aqui agora um texto que está aqui, ó. Eu levantei para pegar esse livro aqui, tá? O Desejado de Todas as Nações. Nesta edição aqui, velhinha do Desejado de Todas as Nações. Deixa eu ver se eu vejo a data dele aqui, só para... não tem nenhuma data aqui dessa edição. Mas dá para perceber que essa edição de O Desejado é velha. Nas edições mais novas do Desejado, você vai encontrar o que eu vou ler agora, a página 757. Mas nesta edição velha, quem tem esta edição mais antiga, está ali no capítulo O Calvário, a última página do capítulo O Calvário. Na minha edição está na página 727. Presta atenção no que está escrito nesta página aqui, tá? Só para que você entenda aquilo que nós estamos tratando neste vídeo, ok? Vamos lá? O texto diz assim: ao irromper dos lábios de Cristo o grande brado, está consumado, oficiavam os sacerdotes no templo. Era a hora do sacrifício da tarde. O cordeiro que representava Cristo fora levado para ser morto. Trajando significativo e belo vestuário, estava o sacerdote com o cutelo erguido, qual Abraão, quando prestes a matar o filho. Vivamente interessado, o povo acompanhava a cena. Mas eis que a terra treme e vacila, pois o próprio Senhor se aproxima. Com um ruído rompe-se de alto a baixo o véu interior do templo, rasgado por mão invisível, expondo aos olhares da multidão um lugar dantes pleno da presença divina. Ali habitara o Shekinah. Ali manifestara Deus sua glória sobre o propiciatório. Ninguém, senão um sumo sacerdote, jamais erguera o véu que separava esse compartimento do resto do templo. Nele penetrava uma vez por ano para fazer expiação pelos pecados do povo. Mas eis que esse véu é rasgado em dois. O Santíssimo do Santuário Terrestre não é mais um lugar sagrado. O tipo encontrara o antítipo por ocasião da morte do Filho de Deus. Foi feito o grande sacrifício. Acha-se aberto o caminho para o Santíssimo.
Gente, ela está descrevendo aqui, evidentemente, cenas de quando Jesus morreu, comparadas com as cenas dos sacrifícios que eram realizados em qual dia? O dia da expiação. E ela está deixando claro aqui que o dia da expiação era um tipo do quê? Da cruz de Cristo. O tipo encontrar o antítipo por ocasião da morte do Filho de Deus. Foi feito o grande sacrifício. Acha-se aberto o caminho para o Santíssimo. Depois que Jesus morre, o véu do templo se rasga de alto a baixo, né? O que há, então, com isso? Há uma abertura, um novo caminho preparado para o povo de Deus, um caminho que leva direto para o Santíssimo, onde Deus está. Não é? E veja que Ellen White, ela afirma, então, aqui no Desejado de Todas as Nações, que o dia da expiação era um tipo da cruz. Logo, o sangue derramado ali pelos animais, tanto nos sacrifícios que eram realizados ao longo do ano, como no próprio dia da expiação, apontavam para o que mesmo? Para a cruz de Cristo. Para a cruz de Cristo. O dia da expiação apontava para a cruz de Cristo. Então nós não podemos perder isso de vista. Não há essa questão de transferência de pecados. Do pecador para o animal, do animal para o santuário. Porque se assim for, é como disse Raymond Cottrell, um dos maiores teólogos da história da Igreja Adventista. Ele diz, olha, não adianta fingir para a gente que está tudo certo. Não adianta a gente ficar fingindo que está tudo certo. Se nós continuarmos interpretando as coisas da forma como elas são interpretadas, nós temos que admitir então que é o sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que profana, que contamina o santuário. É o sangue dele que contamina. Porque é através do sangue dele que se faz o quê? Transferência de pecados. Não é? Nós já falamos sobre isso aqui, não vamos tratar desse assunto de novo. Portanto, está aqui resolvida mais uma vez essa questão. Nesses 2 últimos vídeos, eu tratei da primeira afirmação da Igreja Adventista, que diz que o bode Azazel, o bode emissário, é um tipo de Satanás, não de Cristo, mas de Satanás. E agora a afirmação de que quando o sacerdote pegava o sangue do animalzinho e levava para dentro do santuário, isso significava o quê? Transferência de pecados. Portanto, a Igreja Adventista admite aí, olha, nesse processo, 3 transferências. Primeiro, do pecador para o animal, do pecador para o animal, uma transferência. Do animal pro santuário, 2 transferências. E no final de tudo, no final desse famigerado juízo investigativo, Jesus vai transferir os pecados pelos quais ele morreu para Satanás. 3 transferências, segundo a teologia adventista. Quando a Bíblia fala apenas de uma, é de nós para Cristo. Porque foi ele que levou os nossos pecados. Ele que, como o Messias que ele foi, carregou os nossos pecados. Todas as nossas iniquidades. A nossa culpa foi carregada por ele. Pagou o preço da nossa culpa. Morreu a morte que caberia a nós morrer. Certo? Então, meus amados irmãos, não caiam nessa conversa fiada da teologia adventista de que o sangue aspergido para dentro do santuário simbolizava transferência de pecados. Tá? Isto é um equívoco. Isto é um equívoco sacrílego. Certo? Que Deus possa te abençoar, porque eu acabei de abrir a palavra de Deus e mostrei para você aqui a verdade a respeito destes fatos tratados aqui agora neste vídeo, ok? Que Deus possa abençoar você e a sua família, que Deus possa te libertar de todos os erros, em nome do Senhor Jesus. Amém.